E aí, moçada, tudo bem? Gente, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje falando de outras potências econômicas, né, pelo menos as chamadas emergentes, tá? E hoje nós vamos falar basicamente sobre os BRICS, certo? E também vamos estar dando uma geral sobre a Índia e sobre a Rússia, tá? Então, dentro do BRICS, a gente vai falar sobre a Rússia e, no caso, a Índia. China a gente vai ver separadamente, depois a gente vai ver a África do Sul lá no continente africano, ok? Bom, primeira coisa, né? O que é BRICS? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Na verdade, assim, a gente hoje, né? Quando você fala em BRICS, o aluno que está estudando e grande parte das pessoas tem uma noção do que é. Mas é um grupo que foi criado, né? Neste século, tá? Que praticamente no início foi um grupo que foi criado apenas para indicar o agrupamento de 4 grandes emergentes, né, baseado no estudo de um banco norte-americano, onde esses 4 grandes emergentes eram colocados como as grandes potências, né, que tem um grande protagonismo nesse século 21, tá? Desses quatro países emergentes, em 2011 entra mais um quinto e aí forma o chamado acrônimo BRICS. Olha, o que é um acrônimo? Acrônimo é quando você pega a união de nomes, você pega as siglas desses nomes e forma as iniciais desse nome, perdão, e forma uma sigla, ok? Então, toda vez que você ouvir falar em BRICS, quem que ele está se referindo? Ora, o B eu estou me referindo, no caso, ao Brasil, tá? O R, nós estamos falando da Rússia, que hoje a gente vai dar um destaque geralzinho sobre a Rússia. O I, nós estamos falando sobre a Índia, certo? Que nós vamos estar falando hoje também. O C, China, que nós vamos estudar separadamente, falando só sobre a China, um dos países mais cobrados em qualquer prova hoje. E o S, né, que foi o último país que entrou, África do Sul. Ok? Então, você falar em BRICS é um acrônimo, ou seja, é uma sigla que se refere ao Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ok? Então, não esquecer que esse grupo, na verdade, foi uma citação criada, né, por um banco norte-americano, onde ele identificava, né, os prováveis países que teriam um grande crescimento e uma grande participação no contexto econômico mundial. Tá? Isso nós estamos falando no início do século 21, ok? Muito bem. O BRICS é um bloco econômico, gente? Não. O BRICS não é um bloco econômico. Nós já vimos blocos econômicos. Blocos econômicos, você tem fases de integração. Então, o BRICS ele não se encaixa. Ah, mas o BRICS eu tenho diversos acordos econômicos? Sim, você tem acordos diplomáticos, acordos econômicos entre os membros, certo? Mas não é colocado como um bloco econômico. Então, ele não está numa fase, não está num livre comércio, não está numa união aduaneira. Então, ele não é considerado um bloco econômico. É lógico que ele tem alguns acordos econômicos que se assemelham a um bloco, ok? Bom, então nós falamos que o BRICS hoje, na verdade, é o grupo dos grandes emergentes. Ora, o que é um emergente? Você sabe o que é um emergente, né? Hoje, nós nos referimos aos países como um país desenvolvido, um país subdesenvolvido e os emergentes. Ora, quem é o emergente? O emergente é um país subdesenvolvido, porém industrializado. São aqueles países que tiveram uma industrialização mais tardia, certo? Né? Bem depois, séculos depois das grandes potências, certo? Mas que nós temos um desenvolvimento industrial considerável, ok? Então, na verdade, eu sempre falo assim que o emergente é como se fosse como se fosse uma classe média. Ele não é nem rico, mas também ele não é tão pobre. Então, ele está no meio do caminho. Ele tem características de subdesenvolvimento, mas economicamente, principalmente industrialmente falando, ele tem características de país desenvolvido, ok? Dentro dos diversos emergentes que nós temos no mundo, porque não são só esses 5, nós temos outros emergentes no mundo, tá? O BRICS ele estaria agrupando, né, no momento, os 5 grandes emergentes. Quer dizer, no momento, entre aspas, né? Porque quando o BRICS foi criado, todo mundo dizia que seria, na verdade surgiu como os 4, né? Brasil, Rússia, Índia e China, era BRIC apenas.
surgiu como as grandes 4 prováveis potências aí do século XXI. Mas a partir de 2013, 2014, por aí, uma série de problemas estão fazendo com que alguns países cresçam muito menos ou não cresçam, como está acontecendo em relação ao Brasil e também em relação à Rússia. Então hoje, se você falar assim, dos países que pertencem ao BRICS, o que ainda tem um processo bem acelerado de desenvolvimento, de crescimento econômico, seria a Índia e a China. Por que não desenvolvimento? Isso é importante falar. Qual é a diferença de ter um crescimento e de ter um desenvolvimento? Isso aqui é muito importante. As pessoas acham que é a mesma coisa, crescer e desenvolver. Não é. Crescimento é quando você está falando no quantitativo. Está aumentando tantos por cento o PIB, aumentou a produção agrícola, a produção industrial, aumentou as exportações. Eu estou falando de crescimento, ok? China e Índia estão entre os países que mais crescem no mundo, tá? A China, lógico, ainda apesar de ter caído muito, ainda é o país que mais cresce, mas a Índia, ela tem um crescimento muito acima da média mundial. Ela cresce em média de 5%, 6%, enquanto o mundo de repente está crescendo 1%, 2%, 3%, ela está crescendo 5%, né? Mas desenvolvimento não quer dizer que ocorra. Porque o que é desenvolvimento? É quando você, além de ter um crescimento econômico, ou seja, aumentar a produção, esse crescimento tem que ser redistribuído à população. Significa que se eu tenho um país que cresce economicamente, aumenta a sua produção, mas a população continua pobre, ela não está se desenvolvendo. Ela pode estar crescendo, mas não se desenvolvendo, certo? Agora, a partir do momento que você tem um país crescendo e você vê que as condições socioeconômicas da população estão melhorando, aí você está tendo desenvolvimento. Então a Índia é um exemplo perfeito. A Índia está entre os países emergentes que mais crescem no mundo, mas é um país marcado por grandes desigualdades sociais. Tá? É um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós também, ok? Então, quando você fala, no caso dos BRICS, a gente sempre fala que são países que tiveram e ainda, apesar de todas as crises, têm um acelerado crescimento econômico, não necessariamente um desenvolvimento. Esquece disso. Crescer, quantitativo. Desenvolver é vamos dizer, mais qualitativo. Além de crescer, esse crescimento é redistribuído à população. Então, melhora as condições de vida, diminui a pobreza. Então, se você falar que algum lugar está tendo uma redução da pobreza, aquele lugar está se desenvolvendo, tá? Se ele só aumenta a sua produção industrial, o PIB, parará, mas a população continua pobre, ele só está crescendo, não desenvolvendo, ok? Isso é importante. Bom, esse grupo dos 5 emergentes, eles têm algumas características comuns, né? Que características que eu poderia citar? Primeiro que eles têm grandes áreas. Se vocês pensarem em território, nós temos grandes áreas. Você pega, por exemplo, a Rússia, é o maior de todos os países em área, né? Você pega, no caso, a China, que é o 3º maior país do mundo em área, e aí você tem o Brasil, que é o 5º maior país do mundo. Fora que ainda a Índia e a África do Sul não são micropaíses, tem uma área considerável, né? Não são grandes os maiores, mas não são países tão pequenos. Então aqui, ó, dos 5, nós temos, entre os 5 maiores países, nós temos 3. Nós temos a Rússia, nós temos a China e nós temos o Brasil. Em relação a países populosos, cara, olha só, você tem a China, que é o país até então mais populoso, e em segundo lugar nós temos quem? A Índia, que é o 2º mais populoso, e aí nós temos, por exemplo, o Brasil, que hoje nós sabemos que hoje o Brasil não é mais o 5º, é o 6º país mais populoso do mundo, né? E aí nós temos ainda a Rússia e a África do Sul, tá? Países que têm uma população considerável dentro dos seus continentes, né? Então, quando você fala, por exemplo, que são países populosos, qual é a vantagem disso? Primeiro que você vai ter uma grande mão de obra, um elevado número de pessoas para trabalhar. E segundo, que quando você tem muita gente também, você vai ter um grande mercado consumidor. Então é como se eu assegurasse alguém para trabalhar e alguém para consumir. Então ser populoso tem as suas vantagens, ok?
São países riquíssimos em recursos, tanto minerais como recursos energéticos. Tanto rico em recursos minerais como energéticos. Aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, recursos minerais, a África do Sul tem uma riqueza mineral de minerais metálicos imensa, certo? Quando você fala em recurso energético, você fala a Rússia, que está entre os grandes produtores e grandes reservas mundiais de petróleo e gás natural, né? Fora ainda que quando você fala em China, você fala de carvão mineral. Brasil, bem ou mal, a gente tem o pré-sal, a gente tem consideráveis reservas de petróleo, fora as outras fontes de energias alternativas que nós temos. Então são países que têm uma riqueza mineral, minérios, olha a riqueza mineral do Brasil, que nós já vimos, tá? E também grandes riquezas energéticas, então serve como matéria-prima e fonte de energia, certo? E são países que estão tendo, bem ou mal, um desenvolvimento tecnológico. Alguns bem mais acelerados do que outros, certo? Mas são países que têm desenvolvimento tecnológico e têm vários tecnopolos, né? Esses centros tecnológicos em uma grande área ou em algumas áreas do país. Então, o que a gente observa? Que, na verdade, apesar desses países serem considerados emergentes, eles têm fisicamente, né, e nos diversos aspectos, não só humano como natural, vários aspectos que favoreceriam o grande crescimento, certo? E que estavam num ritmo muito acelerado de crescimento econômico, ok? Por isso que eles foram colocados, né, como os grandes protagonistas do século XXI. Que na verdade a gente não está vendo, que não está, pelo menos seguindo, né, o que foi tão idealizado no início do século, ok? Bom, dentro da aproximação que esses países têm, né, desde acordos diplomáticos, acordos econômicos, um dos mais marcantes, né, que de vez em quando aparece em prova, foi que em 2014 o grupo resolveu criar um banco chamado NDB, que é Novo Banco de Desenvolvimento, Novo Banco de Desenvolvimento. E o que esse grupo, né, perdão, o que esse banco ele tem como objetivo? Na verdade, vocês sabem, nós já vimos, que existem vários organismos financeiros mundiais que financiam os diversos países do mundo. Então nós temos, no momento de crise, eu tenho um FMI, né? No momento de precisar de dinheiro para investir em projetos de desenvolvimento, eu tenho um Banco Mundial. Então, o Banco Mundial é aquele banco que empresta dinheiro, né, para diversos países do mundo para investir em projetos de desenvolvimento, ok? O NBD, pessoal, esse novo banco, ele surge como uma alternativa financeira, certo? Ele surge, tá? Com projetos para financiar projetos de desenvolvimento. Inicialmente, esse projeto seria apenas para atender às necessidades dos membros, dos BRICS. Mas existe sim a possibilidade desse banco estar emprestando dinheiro para outros países. Então, o que seria? Geralmente, quando fala sobre esse banco, geralmente eles fazem uma referência que esse banco estaria concorrendo com quem? Então, esse banco, na verdade, ele concorre basicamente com o Banco Mundial. Não esquecer que é o Banco Mundial, certo? Que tem o objetivo como organismo financeiro desde a Conferência de Bretton Woods, não esqueça disso, pós-Segunda Guerra, que tem o objetivo de emprestar dinheiro para projetos de desenvolvimento. Ó, projetos de desenvolvimento, ou seja, projetos que vai melhorar a qualidade de vida da população. Não é para crescer economicamente, é para desenvolver, certo? E aí, de vez eu, país, no caso Brasil, Rússia, Índia e tal, está pegando dinheiro para o Banco Mundial, eu poderia estar pegando dinheiro neste banco. Ah, de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro, né, esse recurso desse banco, seria o recurso que os próprios membros estariam injetando nesse banco, ok? A sede desse banco fica em Xangai, na China, ok? E é um banco que, né, tem 6 anos, né? Então, assim, a gente não escuta muito. De vez em quando ele aparece em prova e muita gente erra, porque nem sabe que existe um banco que já foi criado pelo BRICS, certo? Que é o chamado NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, que teria uma
uma função, vamos dizer assim, similar ao Banco Mundial. Seria uma alternativa financeira para esses países, ok? Então, de maneira geral, o BRICS é um agrupamento de países com interesses comuns, certo? Mas cuidado com uma coisa, não é um bloco econômico. Cuidado, porque parece muito assim, o BRICS, um bloco econômico formado por, né? E aí você vai bonitinho, né? Porque ele fala certinho os países e não é um bloco. De boa? Bom, nós vamos estar agora falando de maneira geral sobre dois países, a Índia e nós vamos estar falando sobre a Rússia, né? Porque Brasil a gente fala separadamente, todos os aspectos brasileiros, ok? No caso, a China, cara, hoje há muitos anos, você tem que falar um momento só sobre a China. Que de todos os países, eu acho que a China é a mais perguntada hoje em prova. Né? Você tem mais questões sobre a China do que o próprio Estados Unidos, ok? E a África do Sul, geralmente a gente fala quando eu falo do continente africano. Então, nós vamos dar uma geral agora sobre a Rússia e a Índia, ok? Bom, primeiro, deixa eu colocar primeiro sobre a Índia. Vamos falar sobre a Índia e depois a gente fala sobre a Rússia, tá ok? Vamos tomar uma aguinha na minha canequinha do mundo. Olha só, até a água da Celilza é na canequinha do mundo. Terra presente. Vamos lá. Índia. Quem é Índia? Todo mundo sabe onde está a Índia, acredito eu. Por favor, você tem que saber olhar no mapa e localizar. Lógico, o Brasil, se você não souber onde está o Brasil, não vou falar o que, né? Mas você tem que pegar um mapa mundi, que tipo assim, ó, tô com o mapa mundi aqui, ó. Você tem que falar assim, Brasil. A Índia, a rosinha. A China tá aqui, a verdinha, né? A Rússia, a amarelona. A África do Sul, a laranjadinha aqui embaixo. Então você tem que pegar no mapa mundi e você saber, porque muitas vezes, já apareceu várias vezes, questões que ele coloca, de maneira geral, o mapa mundi como fundo e ele destaca esses países e quer que você fale sobre eles. Aí você fala, meu Deus, o que ele tá falando? Cara, ele mostrou Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele tá falando do BRICS, ok? Então fique atento a isso. Bom, quem é a Índia? Então a Índia, ela faz parte da Ásia, é a chamada Ásia Meridional. Ásia Meridional, ou seja, sul da Ásia, ok? Um país não está escrito, mas é importante, preste atenção, você me ouvir. Você deve saber, você já deve ter estudado isso principalmente na história também, que a Índia foi ex-colônia britânica. Então, a Índia foi colonizada pela Inglaterra, ok? Por isso que a Índia, a língua oficial é o inglês. Indiano fala o inglês, ok? É lógico que além do inglês, ele fala diversos outros dialetos, porque é um país que tem uma diversidade étnica muito grande. Mas a língua oficial indiana é o inglês. E isso passa a ser um aspecto importante, economicamente falando. Porque a população, ela sabe a língua, né, a mais falada do mundo. Então, por que se fala inglês na Índia? Ora, porque a Índia foi colônia inglesa, ok? Quando que a Índia consegue a sua independência? A Índia consegue a sua independência em 1947, pós-Segunda Guerra. Várias colônias vão conseguir independência pós-guerra pelo enfraquecimento desses países, né, pós-Segunda Guerra. Em 47 vai ter todo um movimento de independência, onde a Índia vai ter um grande líder, que é considerado um líder pacifista da independência indiana, que foi Mahatma Gandhi, ok? Mahatma Gandhi, por que ele é lembrado? Primeiro, ele é uma grande liderança da independência da Índia, mas por que ele é considerado como um pacifista? Porque ele defendia que para você lutar pela independência da região não era por meio da arma, não era por meio do conflito, mas de uma outra forma que pudesse atingir, no caso, a Inglaterra. E uma das medidas mais tomadas por Gandhi foi o quê? Fazer com que a população boicotasse os diversos produtos que vinham da Inglaterra.
Por isso, quando você fala de Mahatma Gandhi, inicialmente, se vestia igualzinho o britânico, né? Chapéuzinho da época, terninho e tal. E depois, quando você fala em Gandhi, você lembra daquela túnica branca, né? Careca, você deve estar lembrado disso, né? E essa questão da túnica e tal é o momento que ele deixa de consumir os produtos, no caso, britânicos, ok? O que vai acontecer? A partir de então, o Gandhi ele passa a ser uma grande liderança e em 1947 consegue a independência. Só que quando você fala independência dessa região da Ásia em relação à Inglaterra, aparentemente todos os problemas acabaram. Mas não, porque você vai ter uma região que vai se tornar independente, onde essa região é formada hoje por 3 países, que seria, no caso, a Índia, é formado pela região chamada Bangladesh e também é a região do Paquistão, onde hoje é o Paquistão, como a Índia, como o Bangladesh, era o território britânico no sul da Ásia, tá? E essa independência em 47 vai gerar grandes conflitos. Por quê? Porque essa região tem uma grande diversidade étnica, certo? E eu vou ter uma diversidade étnica entre a população que vive nessa região, como por exemplo entre os hindus e muçulmanos, certo? Isso vai levar, depois de diversos conflitos na Índia, vai levar à separação do território e à origem de 3 países, né? Que seria a Índia, que é o que a gente está falando, o Paquistão, que é a Ásia Meridional também, e Bangladesh. Então, quando você fala Paquistão, Bangladesh e Índia, são ex-colônias britânicas que era um só país até 1947. Depois vai ter movimentos separatistas, ok? Muito bem, esse é um detalhe. Segunda coisa, a Índia é um país extremamente populoso. Vocês sabem que a Índia é o segundo país mais populoso no mundo depois da China. E a ONU há muitos anos afirma que a Índia vai ultrapassar a China. Por quê? Porque na Índia não existe um controle rígido de natalidade, né? Apesar de ter toda uma política de tentar influenciar no planejamento familiar, com algumas propagandas, né, de meio que atingir diretamente a população para ver se ela reduz o número de filhos, a natalidade, né, e o ritmo de crescimento indiano é muito superior da China. Então é muito provável que daqui talvez uns 20 anos você escute falar que a Índia é o país mais populoso do mundo, tomando o lugar da China, que há décadas está ali, ok? Tá? Então é o segundo país. E é um país de muita desigualdade social, muita, imensa desigualdade social. Aí, ao mesmo tempo, as pessoas, com certeza você tem essa visão na sua cabeça. Ao mesmo tempo que você fala que a Índia é um dos países que mais cresce no mundo, aí é aquilo que eu falei, ela cresce economicamente, mas ela não se desenvolve. Eu tenho um elevado índice de pobreza, né? Então é um país de grandes desigualdades. E dentro dessas desigualdades, um fator que interfere muito nesse aspecto aqui, ó, é a região do sistema de castas, que eu acho que todo mundo deve estar lembrado, né? Até a novela já foi feita sobre isso, né? Caminho das Índias, que as castas tá muito ligada à questão da religião indiana, né? Que é o brahmanismo, certo? Deus Brahmani. E nessas castas, o que que faz? Dependendo da sua origem, de que família você surgiu, você vai ocupar na sociedade uma posição que você nasceu naquela posição, você vai viver naquela posição e você vai morrer naquela posição. Ou seja, se eu nasci numa casta superior, numa casta de comerciantes, por exemplo, eu serei comerciante, eu viverei comerciante, eu vou morrer comerciante. Então, se eu nasci rica, eu vou viver rica e vou morrer rica. Eu sou rica, ok? Mas se você nasceu numa casta inferior, que eles chamam de Dalit, né? Ou seja, aqueles que são os excluídos, os impuros, que nasceram dos pés de Deus Brahman, certo? Ele vai ser aquela parcela da população que, por ter nascido naquela casta, certo? Ele vai ser a população mais excluída, porque ela é impura, é a população que vai ocupar os piores cargos, os piores trabalhos, as piores moradias, as condições mais precárias de vida, certo? E o que isso tem a ver, se ele está falando?
que as castas, apesar de hoje ser proibida na Índia, as castas interferem nas desigualdades sociais. Por quê? Porque o cara que segue ao pé da letra casta, ele acredita que ele vive daquele jeito, naquela pobreza, porque o Deus Brahma me quer isso. Então ele se acomoda sim, na verdade ele aceita aquela situação. Então, o cara nasceu pobre, ele vai viver pobre, ele vai morrer pobre. Então essa desigualdade, ela não diminui, porque uma grande parcela da população acha que isso é normal pela sua questão étnica e religiosa, ok? Então as castas já foram colocadas como se fosse um grande entrave que tem para desenvolver a Índia, né? Porque é uma parcela muito excluída. Então quando você fala da Índia, nossa, a Índia, o Vale do Silício Indiano, a região de grande produção, né, de tecnologia, grande produção de softwares, né, a informática na Índia é muito importante. Nossa, é um país que tem armas nucleares, nossa, é um país que produz satélites, nossa, é um país que... Tá, economicamente e tecnologicamente está evoluindo muito rápido, né? Mas socialmente é um país desigual, ok? Bom, outra coisa, esse é um país, como eu falei, que tem um grande desenvolvimento industrial. E isso está ligado, primeiro, essa mão de obra numerosa, porque isso é um país muito populoso, você tem muita gente. E além de ser uma mão de obra numerosa, de certa forma ela é um pouco mais, vamos dizer, disciplinada, certo? É uma mão de obra, primeiro que se fala o inglês, então existe uma facilidade muito grande, até mesmo com tecnologias, né? Que tudo hoje é inglês, ok? Fora que houve um grande investimento em tecnologia no país nas últimas décadas, certo? Então é um país que, como eu falei, industrialmente ele cresce muito. Que setores que mais, quando você fala em Índia, o que você lembra industrialmente falando? Então, a informática, certo? A produção de softwares, certo? A Índia é um dos centros de produção de software do mundo. Cinema, quem nunca ouviu falar em Bollywood, né? Não Hollywood, mas Bollywood. Aqui, a indústria cinematográfica é uma indústria, tá? A indústria cinematográfica, ela ocupa uma grande parcela da mão de obra, é muita gente envolvida, é uma indústria. Por que a gente fala de indústria cinematográfica, né? Porque ela produz a quantidade de filmes, né? Curtas, médias, longas, é muito rápido, é muita coisa no ano. Então ela gera muito emprego, né? Então a gente fala que é uma indústria cinematográfica, a região de Bollywood, tá? E é o centro de call center. Aqui, pessoal, quando você fala em call center, eu estou falando de um serviço. Grande parte da população indiana trabalha em setor de serviços, setor terciário, em call center. Já caiu bastante em prova, tá? De repente falando algumas falinhas assim, né? Como se fossem aquelas famosas pessoas que ligam, e aí você vai ver que praticamente parece tudo centralizado aonde? Na Índia. Porque eles acabam utilizando essa elevada população também como serviço. Tá? Então você falou em economia indiana, a gente fala do setor industrial, o grande destaque é a produção de softwares, tá? E em serviço call center, tá? Não esquecer que na Índia também teve a Revolução Verde, né? Toda aquela tecnologia que já chegou no campo que nós já vimos na década de 50. E uma grande parcela da população indiana trabalha na agricultura. Então mostra que ainda a tecnologia não está tão presente no campo como a gente imagina. Bom, dentro dessa produção industrial, pessoal, nós temos a região da cidade de Bangalore. Bangalore é considerado como o Vale do Silício da Índia. Vocês sabem que Vale do Silício é o nome dado na região da Califórnia, né, no oeste americano, que é a região que tem uma concentração de tecnologias de ponta, né, onde que você vai ter lá, por exemplo, a base da Microsoft, é onde você vai ter indústria aeroespacial, né? E esse Vale do Silício indiano fica na região de Bangalore, que é um tecnopolo. Ora, o que é um tecnopolo? Nós já vimos indústria. Um tecnopolo, galera, é o quê? É um polo tecnológico. É quando você tem uma cidade ou região que, preste atenção,
que investe muito na presença de universidades, cursos técnicos, certo? Centros tecnológicos. Por quê? O que tem a ver a universidade com isso? Ora, a partir do momento que você tem um grande investimento em universidades, em cursos técnicos, em formação de mão de obra, você vai ter uma mão de obra mega especializada que vai atrair para aquele lugar as indústrias tecnológicas. Então, as indústrias que têm a maior tecnologia vão se instalar nessa região porque ali eu tenho presente a mão de obra formada nas universidades. Ok? Um exemplo aqui que a gente poderia comparar, lógico, não nesse nível, mas existe, a região de São José dos Campos aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, que é o grande tecnopolo brasileiro, onde você tem o ITA, né, que forma essa mão de obra super mega qualificada e que atrai as indústrias mais avançadas, tecnológicas, aeroespaciais para a região. Ok? Então, a região de Bangalore é considerada um grande tecnopolo. Tá? Então, não esquecer que um tecnopolo é um lugar. Por que ele é um tecnopolo? Porque houve um grande investimento na formação de uma mão de obra mega qualificada e essa mão de obra mega qualificada acaba sendo um fator atrativo para as indústrias de tecnologia de ponta, ou seja, as mais avançadas. Ok? Bom, aí você fala, nossa, Celilza, então a Índia é uma maravilha economicamente. Aquilo que eu falei, economicamente cresce muito, mas é um país muito desigual. O índice de pobreza na Índia é absurdo, certo? Além desse problema, nós temos a questão de diversidade étnica e religiosa, como eu falei para vocês. A maior parte da população indiana, ela é hindu, de origem hindu, ela é hinduísta, certo? Ela segue a religião do brahmanismo, Deus Brahman, onde é uma religião politeísta, né? Tem vários deuses, né? Quem lembra daquela novela, quem assistiu aquela novela Caminho das Índias, mostra bem isso, né? Mas também, além do hindu, que é a população predominante, no caso na Índia, você também tem diversos muçulmanos, você tem os Sikhs. Sikhs, por exemplo, é um problema para o hindu, não que ele é um problema, mas ele é um problema para a maioria hindu, porque existem movimentos separatistas. Você tem cristãos na Índia, mas é minoria, certo? Então, a grande maioria da população indiana, ela é hindu. A partir do momento que eu tenho uma diversidade étnica, eu tenho uma diversidade religiosa. Você vai ter religiões diferentes. E a partir do momento que eu tenho diversas religiões diferentes no mesmo lugar, isso gera conflitos, ok? Então, quando você fala em conflitos, nós temos não só conflitos, como movimentos separatistas na Índia. A região do Punjab e a região famosa de Caxemira. Você, estudante, com certeza, você sempre ouviu falar de Caxemira. O que é essa região do Punjab? Pessoal, a região do Punjab é uma região que tenta se tornar independente em relação à Índia. Aqui a briga do Punjab é a briga do hindu com os Sikhs. É a região predominante da etnia Sikhs. E é uma população e um grupo que tenta se separar do resto da Índia, tá? Há muito tempo a gente não escuta muito falar do Punjab. Mas quando você fala em Punjab, a gente tem que lembrar que é uma região que tem movimento separatista. Mas dentro dessas regiões, o mais interessante e mais cobrado é a famosa região de Caxemira, tá? Que você tem aí na sua apostila. A região de Caxemira, pessoal, é uma região que fica, preste atenção, isso aqui é importante, é uma região que fica, na verdade, vamos dizer para vocês assim, é uma região que desde que foi conquistada a independência em 1947, despertou a disputa entre quem? Entre a Índia, que ocupa a maior parte de Caxemira, a maior parte do território de Caxemira pertence à Índia, ao Paquistão. Não esquecer que o Paquistão era ex-colônia britânica. E nós temos também a China. Você fala, Celilza, China? Sim, então, Índia, Paquistão e China.
Esses 3 países disputam essa região chamada Caxemira, que fica no norte, no caso da Índia. Mas a maior parte do seu território está nas mãos da Índia. Aí eu te pergunto, o que tem de importante? O que existe de diferente, né, na região de Caxemira? Gente, essa região, primeiro que ela é uma região estratégica, certo? É uma região que basicamente você tem uma posição entre 3 países, né? Estrategicamente falando, certo? Mas aqui é uma região de muitas nascentes, principalmente dos 2 mais importantes rios, da região, que seria o rio Ganges, rio sagrado indiano, e o rio Indo, rio Ganges e o rio Indo. Esses 2 rios nascem na região de Caxemira, certo? Significa que, basicamente, galera, é uma região estratégica aqui, ó. Então, ó, quais são os 2 rios, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho o rio Ganges e, no caso, o rio Indo. Esses são os 2 rios que nascem na região de Caxemira. Significa o quê, pessoal? Que basicamente essa região, quem dominar essa região, você controla a nascente desses rios, certo? Bom, essa região é uma região que já teve grandes conflitos, principalmente com o Paquistão, certo? E este ano, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos um conflito que foi muito citado nos jornais entre Índia e China. Aí você fala, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar, sempre eu falo de Índia e Paquistão. Cuidado, a China também tem interesse nessa região, certo? Inclusive, para você que não sabe, na região da Índia e na China, na região de Caxemira, os 2 países estão criando toda uma infraestrutura para a região. Porque é uma região que fica na região do Himalaia, uma região montanhosa, né? Então é uma região mais de difícil acesso. Tanto do lado chinês como do lado indiano, estão sendo construídas rodovias. A China está construindo ferrovias que interliga regiões da China até a região de Caxemira, na divisa com a Índia. E teve um incidente entre indianos e chineses, inclusive com mortes, certo? Que gerou toda uma instabilidade política, geopolítica entre os 2 países. Detalhe, quem sempre apoiou a Índia contra o Paquistão e a China? Estados Unidos e Inglaterra, lógico, certo? Quem apoia basicamente o Paquistão é a China. Paquistão e China, eles são juntos contra a Índia na região de Caxemira, certo? E a China alega, pessoal, que a Índia ela tem uma relação muito direta com o líder tibetano, certo? Que existe uma região na China chamada Tibete. Essa região do Tibete, até a década de 50, ela era independente e foi ocupada pelos chineses. E o líder tibetano chamado Dalai Lama, você ouviu falar, que é o líder budista, ele fugiu para a Índia e até hoje ele vive na Índia, né? Então o governo chinês afirma que também que por trás dos interesses indianos, que a Índia estaria apoiando movimentos no Tibete. Então ali é muito mais sério do que a gente imagina, não é apenas uma disputa de nascente de rio, existe todo o interesse geopolítico entre esses 3 países. Detalhe, a maior parte de Caxemira pertence à Índia, então quando você fala em Índia, você fala de Caxemira, porém tem parte desse território que é governado pelo Paquistão e também pela China, que é a menor parte, ok? Mas a maior parte da população que vive na Caxemira, ela é muçulmana. Então você imagina, a maior parte muçulmana não vai aceitar ser comandado pela população hindu. Então quando você fala em área de conflito na Índia, você tem que lembrar de Caxemira, que não é a única, tem a região do Punjab, mas no momento, nos últimos anos, voltou a crescer esse problema. Detalhe importante, super mega importante. Índia, Paquistão e a China são 3 países que possuem armas nucleares. A China
É permitido ter, por um acordo, certo? Mas a China e a Índia e o Paquistão não faz parte desse acordo, nunca assinou nesse acordo de não desenvolver armas nucleares, certo? E por isso que quando você fala no conflito entre os dois, todo mundo teme um outro problema, porque aqui são dois países que desde a década de 70 são detentores de armas nucleares, ok? Bom, vamos lá agora para a Rússia, a grande Rússia. Você não pode esquecer que a Rússia, ela passa a ser Rússia a partir de 1991, com o fim da União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir, em dezembro de 91, vai surgir 15 novos países, dentre eles a Rússia. E a Rússia passa a ser o país, vamos dizer assim, dentro do que era da União Soviética, o mais importante. Sempre foi a república mais importante, certo? É um país que tem um arsenal bélico nuclear imenso, porque a maior parte das armas nucleares ficaram posse, no caso russa. É um país, você não pode deixar de esquecer, você não pode esquecer disso, é um país permanente do Conselho de Segurança. Lembra do Conselho de Segurança da ONU? Aquele que decide tudo que vai acontecer no mundo. Tem 5 países permanentes, 5 países desde a Segunda Guerra: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, certo? A Rússia, ela praticamente define, porque ela tem poder de veto, ok? E dos últimos anos para cá, a gente percebe que aparentemente parece que a gente tem uma nova Guerra Fria, uma nova disputa entre interesses americanos e interesses russos, ok? É um país muito rico em minérios, mas a grande riqueza russa seria o recurso energético com destaque para o petróleo e gás. Só que tem um detalhe: quando o petróleo e o gás estavam lá em cima, cara, a Rússia cresceu muito, porque era a grande produtora. A Rússia fornecia gás para abastecer a Europa, certo? Porque a Europa precisa muito do gás, né, para o aquecimento durante o inverno, ok? Mas nos últimos anos, nós já vimos, o preço do petróleo só tem tido quedas e mais quedas. E essa queda no preço do barril do petróleo e gás também está afetando economicamente a Rússia. Então a Rússia teve momentos até mais ou menos 2010, 2012, 13, só de crescimento, crescimento, crescimento. Mas nos últimos anos ela tem passado por grandes crises. Celeusa, mas eu não escuto falar muito. Não, você não escuta falar muito, porque desde que o presidente Vladimir Putin assumiu o poder, na verdade a gente nunca soube muito sobre a Rússia, né? Mas desde que o Putin assumiu o poder, cada vez a gente sabe menos, né? Porque é um governo, considerado um governo democrático, entre aspas, certo? Mas é um governo, pessoal, com características ditadoras. Então a gente não sabe 100% tudo que vem da Rússia, né? Quando a gente sabe de alguma coisa da Rússia, a gente já começa a duvidar, ok? É um país que tem uma forte indústria de base. Não esquecer que a indústria de base, que é siderúrgica, metalúrgica, indústrias químicas, a partir do momento que eu tenho uma indústria de base fortalecida, porque foi a prioridade da antiga União Soviética, a indústria de base, você tem uma produção de matéria-prima muito grande, tá? Então a Rússia hoje não é uma potência econômica, certo? Tanto é que nessa classificação mais atual a gente coloca a Rússia como um emergente. Ela não é uma potência econômica, mas ela é uma potência bélica. Deixa eu tomar aqui a minha aguinha e eu vou deixar você olhando a Rússia aqui em cima. É uma potência bélica. Tem muita água também, tá? E essa água que tem na Rússia é um problema, fica congelada, né? Porque é um país lá no extremo norte, na região da Sibéria. Então o que acontece? Ela acaba sendo uma potência principalmente bélica. Então a gente fala que a Rússia, ela tem um poder hegemônico de comando, principalmente militar, de pressão, ok? No momento, nós temos governos, tanto na Rússia como nos Estados Unidos, que aparentemente eles são
concorrentes, mas a gente sabe que existe uma certa relação entre o Putin e o Trump. Tanto é que você, uma garota atualizada, você sabe que tem várias denúncias que a última eleição do Trump, quer dizer, a última, né? A primeira, né? A gente não sabe se ele vai ser eleito, teve uma participação, né, de certa forma, russa, né? Para, de certa forma, fazer com que ele fosse eleito, né, por interesses da Rússia. Então, quando você fala que hoje Estados Unidos e Rússia existem interesses opostos em várias coisas, eles tomam lados opostos, né? Você tem também, de certa forma, uma certa ligação entre eles, ok? Que a gente não sabe exatamente como é. No momento, pessoal, a Rússia é governada por Vladimir Putin. Ora, gente, preste atenção numa coisa que eu vou falar. A Rússia, como país Rússia, começou a existir em 1991. De 1991 até agora, 2020, tá? Quase em 30 anos, a Rússia teve apenas 3 presidentes. 3 presidentes em quase 30 anos. Você fala, nossa, mas quantos anos é um mandato na Rússia? Galera, na verdade, o que acontece? Por que a gente fala, né, 3? O primeiro presidente da Rússia foi o chamado Boris Yeltsin, que era o presidente da República Russa quando acabou a União Soviética, Boris Yeltsin. Só que ele governa a Rússia na década de 90, e aí em 1999 o Yeltsin começou a ter uma série de problemas, ele tinha uma série de problemas, não só pessoais como de governo, e quem assume o governo como primeiro-ministro em 1999 foi o senhor Vladimir Putin. Se vocês procurarem a história do Putin, quem gosta, eu sei que tem uma galera que gosta, tá? Vocês sabem que ele era um ex-agente da KGB. Segundo a história do Putin, diz que ele não era um dos melhores agentes, era um agente, certo? Não era o top, mas ele teve um histórico de vida de muito sofrimento. Então ele sempre quis ser o melhor e ter o poder. Então a gente percebe que o Putin, cada ano que passa, cada fato que acontece na Rússia, ele vai assumindo cada vez maior poder. Então, quando ele assume, no caso, o governo da Rússia em 1999, como primeiro-ministro. Só que aí vai ter eleições, e quando que ele vai ser eleito? 2000. Sabe quando termina o mandato dele? O mandato dele termina em 2024, certo? 2024, ok? Que seria o fim do mandato dele. Só que tem um detalhe. Você fala, nossa, Celeuza, mas ele ficou todos esses anos como presidente? Não, ele fez jogadas. Então, por exemplo, ele entrou em 2000, cumpriu o mandato dele, certo? Se ele podia ser reeleito, ele entrava em reeleição. Aí quando terminava aquele direito, o que ele fazia? Ele lançava alguém como presidente e ele como primeiro-ministro. Ele criou essa coisa de primeiro-ministro, certo? Então, quem foi presidente? Boris Yeltsin, que já morreu, Vladimir Putin e o Dmitry Medvedev, tá? Que foi já, sim, presidente da Rússia. Só que quando o Dmitry era presidente da Rússia, quem era o primeiro-ministro? O Putin. Então, o Putin, na verdade, por trás. Aí terminou o mandato do Dmitry, eu posso voltar? Aí ele volta como presidente. Quem é o primeiro-ministro? O Dmitry Medvedev. Então, na verdade, durante todo esse período, tá, ficou intercalando entre o Dmitry e o Putin. Na verdade, o Putin manipulando tudo, certo? Você deve estar acompanhando, e isso é uma coisa que pode cair, que agora, recentemente, agora no início desse mês de julho, houve uma votação, tá, que já era para ter acontecido em abril, mas por causa da pandemia foi adiada, uma votação onde a população ia para a urna dizer se quer mudar a Constituição russa e dar o direito para que o Putin fique no governo até 2036, tá? E a gente não vê muitas notícias, né, porque não se fala em outra coisa sem ser pandemia, mas se você pega as últimas notícias, ele venceu, né? Diz que 5 dias antes de terminar a votação, ele já tinha 5 horas antes de terminar a votação, ele já tinha 75% dos votos, né?
e deram a vitória para ele. E essa vitória, a gente sempre pensa se realmente foi uma vitória, se a população realmente votou para ele, ou se foi manipulado para que ele vença. Porque durante todos esses anos, cada vez que tem eleição, existe toda uma oposição que tenta provar que existe uma manipulação no resultado, mas essas pessoas ou elas são presas ou simplesmente elas morrem, tá? Então você sabe, se você procurar na história, tá? Nos últimos anos, você vai ver diversos envolvimentos que o governo russo teve com o assassinato, né, por envenenamento ou fuzilamento de pessoas que eram os inimigos mais diretos do Putin, né, de pessoas que poderiam ser as grandes lideranças de oposição, ok? Então, felizmente ou infelizmente, goste ou não goste, provavelmente a gente vai ter ainda durante né, pelo menos aí mais uns 10, 15 anos, sei lá quanto tempo, de Vladimir Putin, tá? Muito bem. Só que no caso, o Putin, pessoal, ele teve alguns aspectos positivos, tá? No que aspecto? Quando ele assumiu o governo, né, no final dos anos 90 para 2000, e ele pegou um período que o petróleo estava em alta, e a economia girava muito, né, porque ganhou muito dinheiro com a venda de petróleo e gás, tá? A economia russa deu um up, então deu uma crescida, tanto é que, ó, aparece aqui, né, como os grandes prováveis, né, emergentes aí, tá? Então teve esse grande up, melhorou bastante a qualidade da população russa, né? A população da Rússia, de maneira geral, é uma população muito bem instruída, né? Que tem uma boa qualidade de vida, ok? Ganha até mesmo do IDH brasileiro, né? Porém, nos últimos anos, a Rússia tem passado por crises, principalmente em consequência da queda do preço, que é a base da economia russa. Apesar que tem uma indústria bastante forte, indústria de base. Não é uma indústria de bens de consumo, tá? É uma indústria tecnológica, militar, aquela coisa mais voltada para a produção mesmo. Muito bem. Só que a Rússia também tem diversos movimentos separatistas, certo? E esses movimentos já foram abafados, morto, praticamente reduzido, quase a zero, tá? Com o governo do Putin. Putin não negocia com terrorista, ele manda matar. Ok? A gente sabe na história dele, né? A gente só tem histórias, a recente história, quem é antenado atualizado, você já deve ter ouvido falar, né, recentemente, que o governo russo estaria envolvido, né? Por um meio de tentar, por meio de hacker, descobrir toda a tecnologia desenvolvida nas novas vacinas aí, né, contra o Covid-19. Né? É como se tentando buscar, né, como se fosse uma pirataria, no caso aí de vacinas, né? Tá? E o governo, oficialmente o governo britânico e outros, como o canadense, falaram que o governo russo está envolvido diretamente, tentando fazer com que tenha acesso a todos os dados da criação dessa vacina, né? Que todo mundo está na espera aí, ok? Então, Putin não é santo, não é santo. Ok? Muito bem. Movimentos separatistas. Quais são os movimentos mais famosos? Chechênia. A Chechênia é um movimento extremamente forte, tá? Que muita gente já morreu. Putin já tipicamente abafou, mas não deixou de existir, porque ainda o ideal de independência existe. A região da Ossétia do Norte, a região da Ingushéia, tá? E outras regiões que ficam na região do Cáucaso. Para quem não lembra, Cáucaso é o nome de uma cadeia de montanhas que separa a parte asiática da parte europeia, certo? É a região da Geórgia ali, né? Então, quando você fala em conflitos ou movimentos separatistas do Cáucaso, certo? Você tem que lembrar da Chechênia e você tem que lembrar geralmente dessas três que são as mais citadas. Aqui, galera, tem uma grande população que é de origem muçulmana, que é reprimida pela maioria russa, ok? Então também tem movimento separatista. E o movimento mais marcante, o conflito mais marcante, que já caiu muito nas provas, foi o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Conflito russo-Ucrânia, ok? Na verdade, a Ucrânia, você deve saber,
que era uma ex-república da antiga União Soviética. A Ucrânia é o grande celeiro agrícola da região, é onde você tem os solos mais férteis. Só que a Ucrânia é um país que uma parte dela, o oeste do país, é de origem ucraniana e o leste da população que vive da Ucrânia é de origem russa. Então você tem um país, Ucrânia, que uma grande parcela da população não é ucraniana. Ela vive na Ucrânia, nasceu na Ucrânia, mas ela é de origem russa. Então existe uma ligação com a Rússia. E aí o que aconteceu? Em 2013, só para você entender, 2013, o governo da Ucrânia resolve fechar um acordo econômico com a União Europeia. Na verdade, o objetivo era a Ucrânia virar um associado à União Europeia. Quando começa a ter o distanciamento da Ucrânia em direção à União Europeia, o governo do Putin pressiona a Ucrânia para romper esse acordo. E aí o governo ucraniano, que tem uma dependência muito grande, uma relação muito grande com a Rússia, rompe o acordo e fala, não vou mais para o lado da União Europeia. A partir do momento que o presidente da Ucrânia recuou nesse acordo, nessa aproximação com o Ocidente, a população ucraniana foi para as ruas protestar. E desse protesto, que começou em 2013 para 2014, desencadeou uma guerra civil na Ucrânia, certo? Onde várias regiões que têm essa maioria de origem russa começam a ter movimentos de separação da Ucrânia, certo? Dentro dessas regiões, a mais famosa é a Península da Crimeia. A famosa Crimeia, uma península, que está dentro aonde? Do Mar Negro, certo? Gente, a Península da Crimeia, preste atenção, ela pertencia até 2014 à Ucrânia, mas mais de 90% da população da Crimeia é de origem russa. Então você tem uma região que pertence à Ucrânia, mas a maior parte da população que vive ali não é ucraniana, ela é de origem russa. A partir do momento que começou a ter o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que a população da Crimeia fez? Vamos fazer um referendo. Vamos ver se a população quer continuar na Ucrânia ou se a gente quer se anexar à Rússia. Esse referendo foi feito sem o aval da Ucrânia e da ONU, certo? E a maioria deu que queria se separar, certo? E aí o que a Rússia fez? Vocês querem se anexar a mim, fazer o quê, né? Venha! E aí o Putin aceitou a Crimeia como território russo, ok? Gente, até hoje essa anexação da Crimeia à Rússia não é aceito nem pela Ucrânia e muito menos pela ONU, ok? Pessoal, hoje, né, 2014 para cá, 6 anos, a Crimeia é hoje um território efetivamente russo, apesar de ter toda essa questão de não ser aceito, certo? E por que a Crimeia é tão importante? O que a Rússia quer lá com uma pontinha lá da região? Ora, é a grande saída que a Rússia tem para o Mar Negro, porque a Rússia ela pode ser imensa, ela pode ser o maior país do mundo, mas ela é banhada pelo Mar Glacial Ártico. Ela aqui, boa parte do ano fica congelado. E aqui, sair para essa região do Pacífico, ela não quer, ela quer sair aqui, na Europa. E para eu sair aqui na Europa, um dos lugares seria essa região do Mar Negro. Então, se eu tenho o comando da Crimeia, eu tenho uma saída por Mar Negro e automaticamente por Mar Mediterrâneo. Fora que nessa região existe uma base naval chamada Sebastopol, que é uma base naval russa ali. Gente, hoje tem até uma ponte, a Rússia já fez uma ponte, uma mega super ponte, que liga o território da Rússia à Crimeia. Porque ela forma assim, né? Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, Você tem, no caso, a Ucrânia, aí ela forma uma pontinha assim, A Crimeia é esse aqui. Aí aqui você tem o quê? Você tem o Mar Negro. E a Rússia tá aqui. Certo? Então, para eu chegar aqui nessa base, eu teria que entrar em território ucraniano. Agora, isso aqui, virou o quê? A Crimeia virou o território agora
da Rússia. Aí o que ela fez? Ela foi lá e fez uma ponte ligando, uma super mega ponte. Ou seja, para eu ir aqui para a Crimeia, eu não tenho que passar território ucraniano. Fora que toda essa região aqui, ó, ao leste da Ucrânia, ainda existe movimento separatista querendo separar a Ucrânia e se anexar à Rússia, ok? Esse conflito entre Rússia e Ucrânia foi o que desencadeou a saída da Rússia do G8. Vocês lembram disso? Que é os 7 mais industrializados mais a Rússia. Apesar que no atual governo americano, Donald Trump, estão tentando reaproximar e trazer de novo a Rússia para o G7 e criar de novo o G8, né? Que oficialmente a Rússia diz que não tem muito interesse, ok? Então vai ser o conflito entre Rússia e Ucrânia que vai desencadear a saída, né, no caso da Rússia, do grupo chamado G8, o grupo dos 8, certo? Perceba, gente, que a questão geopolítica ela é muito complexa. Se a gente fosse falar, a gente ficaria muito mais tempo aqui, né? Mas eu acho que a gente deu uma geral e deu para vocês terem uma ideia, tá? E são assuntos, tanto em relação à Índia como em relação à Rússia, são assuntos que vocês têm que estar sempre antenado, porque cada dia é uma história, cada dia é uma cena do próximo capítulo. De boa? A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Beijo, gente!